Como ouvir a voz de Deus? Como saber quando é Deus quem está falando comigo? E se é Deus que está falando comigo? Sem dúvida, essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo, seja em sala de aula, seja em aconselhamento, em conversas aleatórias. Sempre as pessoas estão perguntando como elas podem ouvir a voz de Deus. Seja bem-vindo a este canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer conteúdo bíblico e sólido para abençoar a sua vida. Nessa oportunidade vamos falar sobre essa temática: como ouvir a voz de Deus. A dúvida de muitos irmãos, de muitas pessoas, como ouvir e discernir o que Deus fala, como que Ele está falando, se é Ele que está falando. Então nesse vídeo vamos analisar de maneira profunda como Deus fala conosco e como podemos ouvir e entender a sua voz. Então aqui eu tenho certeza que você será muito edificado com essa aula, que faz parte de uma nova série que estamos criando aí, aqui para o nosso canal do YouTube, uma série de respostas para perguntas do ordinário, do cotidiano, do dia a dia. Perguntas que parecem ser simples, mas as respostas não são tão simples assim e precisa de amparo bíblico, conteúdo bíblico, fundamentação teológica. E é para isso que nós estamos aqui gravando esse material para vocês. Então já peço para você dar o seu joinha aí, porque dá muito trabalho produzir esse material, editar esse vídeo. Então compartilha, manda nos seus grupos de WhatsApp, comenta, tá bom? E se inscreve no nosso canal para você também ser muito abençoado com os próximos vídeos que virão. Para fundamentarmos a nossa aula, vamos começar com muita referência bíblica. Então, já de posse da sua Bíblia aí, e do seu caderno, porque você vai anotar muita coisa, porque nós vamos trazer muito amparo bíblico para entender um tema tão complexo, tão profundo. Nós precisamos de amparo bíblico. E eu quero começar com um texto que é muito claro, que é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, é Jesus falando que ele fala, e as suas ovelhas ouvem a voz dele e seguem. E ele conhece as suas ovelhas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, mensagem, palavra, ouvir, fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, olha só, a voz de Deus, de maneira profética, através de homens inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então a Escritura é inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então Deus fala também através da Escritura, ensinando, repreendendo, corrigindo e instruindo. João 8,47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Olha que texto importante. Deuteronômio 5:24. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Então observe Deus falando através de uma experiência ali sobrenatural, com o elemento da natureza que é o fogo, e o homem ouvindo e permanecendo vivo no Antigo Testamento. Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Os nossos antepassados, por meio dos profetas, ouviram a Deus.
Versículo 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Último texto, 1 Reis 19, versículo 12 e versículo 13. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave, um sussurro. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus falando através do sussurro de uma brisa suave com Elias. Então, depois de lermos todos esses textos aqui, teria muitos mais, mas eu coloquei esse daqui porque eu achei que são os mais claros. Depois de lermos todos esses textos, só podemos falar uma coisa antes de entrarmos no conteúdo do nosso vídeo, da nossa aula. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Deus fala. O que nós precisamos? Nós precisamos ouvir como que Deus fala. E para isso precisamos treinar os nossos ouvidos. É possível treinar a nossa escuta para conseguirmos ouvir a voz de Deus. Para isso, vamos colocar algumas bases fundamentais para conseguirmos ouvir a voz de Deus. Primeiro, nós precisamos acreditar que Deus fala. Por isso eu comecei o vídeo com essa fundamentação teológica, bíblica, para nós acreditarmos que Deus fala. E é preciso também que a gente acredite que nós podemos ouvi-lo. Quando não sabemos o que fazer, deveríamos lembrar disso, que Deus fala e que nós podemos ouvi-lo. E por que isso não está acontecendo muitas vezes? Por muitos fatores que nós vamos traçar aqui nesse vídeo. Mas deveríamos tomar a primeira atitude, que está até em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O que é isso? É Jesus ensinando como entrar em um lugar de oração para falar com Deus e para ouvi-lo. A ideia de fechar a porta do quarto é calar todas as vozes exteriores, para então estar diante de Deus, somente diante dele. E aí nós calamos agora as vozes interiores para conseguir ouvir a voz de Deus, para conseguir ser instruído por Deus. Calar as vozes exteriores e calar as vozes interiores. Isso é treinar a escuta. Primeiro você cancela os ruídos, cancela aquilo que pode te fazer distrair e não ouvir a voz de Deus, ou não entender a voz de Deus. Segundo, o problema nem sempre é a falta da voz de Deus, mas muitas vezes é a falta da sintonia que nós temos com Ele. Então, muitas vezes a nossa sintonia, que é a nossa intimidade com essa voz, está desregulada. Por isso nós não conseguimos compreender como Deus fala, quando Deus fala, através de quem Deus fala. Então precisamos treinar nossa escuta, calar as vozes exteriores e interiores e sempre manter intimidade com Deus para mantermos a sintonia com Ele. Porque muitas vezes nós esperamos, como nós lemos em 1 Reis capítulo 19, ouvir a voz de Deus através de trovões, de experiências miraculosas, de experiências sobrenaturais, e muitas vezes Deus quer falar através de sussurro, como ele falou com Elias. Elias, o profeta do fogo, o profeta da experiência miraculosa, Deus não falou com ele no terremoto, nem no fogo. Como é que Deus falou com ele? Numa voz, numa brisa mansa e suave, em um sussurro. Isso é possível ouvir sussurro se não houver ruído, se não existir barulhos exteriores e interiores. Por isso a importância de entendermos que Deus muitas vezes falará através do sussurro. A voz de Deus muitas vezes será sutil, principalmente para quem gosta de viver em constante barulho. Deus não vai entrar na loucura do nosso caos para falar conosco. Ele quer que a gente organize o nosso caos, organize o nosso barulho, pare com todos os ruídos, para então ele poder falar e a gente conseguir escutar.
ok? Então, Deus fala e nós temos que treinar nossa escuta para ouvir Deus falar. Espero de verdade que você esteja anotando tudo isso que nós estamos pontuando aqui. Segundo ponto da nossa aula, da nossa reflexão a respeito de como ouvir a voz de Deus, é entender como que Deus fala. E como que Deus fala? De diversas maneiras. Deus fala no silêncio das madrugadas. Deus fala no conselho de um amigo devoto e piedoso. Deus fala na leitura da palavra. Deus fala através das circunstâncias que nos obrigam a parar e ouvir a voz de Deus. Deus fala e se comunica através do testemunho interior, como escreve Paulo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 15, na consulta ao nosso coração. Deus fala através da natureza, Salmo 19. Deus fala de diversas maneiras. Eu gosto muito desse texto de Colossenses capítulo 3, e eu vou deixar na tela aí, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, e é muito importante que você leia com muita atenção esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 15, é um texto que fala muito ao meu coração e eu sempre que posso, em aconselhamento, instruo através desse texto. Olha o que diz. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha só. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Algumas traduções dizem assim, e que a paz de Deus seja o árbitro das suas decisões. Então, o que é isso? Em vossos corações. É que o nosso coração, ele também é um árbitro para as nossas decisões. Então, é possível ouvir a voz de Deus através da consulta ao nosso coração. Mas é claro que só será uma voz que nos trará direcionamento se o nosso coração estiver em paz e, sobretudo, se nós tivermos uma vida com Deus. Porque alguém pode falar, mas a Bíblia não diz que o coração do homem é enganoso? Que coração e que homem? O homem segundo o coração de Deus, o homem que segue os preceitos do Senhor, o homem que tem intimidade com o Senhor, o coração dele não é um coração enganoso. Nós estamos falando de alguém que conhece a palavra. Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um coração guardado pela palavra, ele pode ser consultado, porque ele não é enganoso, porque ele é regido pela palavra. Então nós podemos consultar, e essa consulta interior ao nosso coração, a resposta que o nosso coração der é que vai direcionar a nossa decisão. A paz no seu coração a respeito dessa circunstância, se há paz, você pode decidir tranquilo, porque é o Espírito confirmando no nosso coração a decisão que temos que tomar. Agora, se você vive uma loucura em sua vida, se você não tem intimidade com o Senhor, se você vive com muitos ruídos, você não vai ter paz no coração e você não vai conseguir consultar o coração, porque você sempre estará com dúvidas, sempre estará receoso, nunca vai ter a coragem de decidir segundo o seu coração, porque você não confia no seu coração. Porque não é um coração regido pela palavra. Queridos, ouvir Deus é como seguir um instrumento de navegação, por exemplo. E um instrumento de navegação, ele requer calibragem. Se não estiver calibrado, a probabilidade de pegarmos uma rota errada é gigante, é enorme. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre calibrando o nosso coração para ele estar em sintonia com o Senhor, para então conseguirmos ouvir a Deus de maneira clara através do nosso coração e então tomarmos as decisões necessárias para a nossa vida. Tem uma frase do Russell que ele diz assim: discernir a voz de Deus exige quietude, atenção e coração ensinável. Quietude, atenção e coração ensinável. Como começamos falando, um ambiente de solitude, de quietude, atenção, não pode haver ruídos e um coração aberto para aprender. Assim você conseguirá progressivamente ouvir a voz de Deus. Na aviação, Russell diz que uma bússola descalibrada pode fazer um avião voar por várias horas na direção errada. Assim também é a nossa vida com Deus, quando não estamos sensíveis e sintonizados com a sua voz.
Nós podemos nos perder na rota da vida quando não estamos sintonizados com a voz de Deus. O maior inimigo da sensibilidade espiritual não é o diabo, é o ruído interior e exterior, é o que diz o J.B. Carvalho. O maior ruído da sensibilidade espiritual, dessa sintonia com Deus, não é o diabo, é o interior e o exterior quando está permeado por ruídos, por coisas que podem impedir a comunicação entre o receptor e aquele que envia a mensagem, e o mensageiro, e o comunicador. Ok? Mais um ponto, para entendermos como ouvir a voz de Deus. O que pode impedir a gente, o que pode nos impedir de ouvir e discernir a voz de Deus? Algumas coisas. Eu coloquei aqui pelo menos 5. Primeiro, emoções desordenadas. Turbilhão de emoções na alma, na mente, no coração. Uma loucura, um caos almático, um caos cerebral. Emoções totalmente desordenadas pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Porque, como diz Augusto Cury, a mente mente. E estaremos sempre dando ouvido para as coisas que a nossa mente cria, as fantasias que a nossa mente cria, e assim nós vamos vivendo com essa desordem emocional e tomamos atitudes baseadas no caos da nossa desordem, da nossa loucura, da nossa impulsão, e com certeza tomaremos decisões erradas porque não estamos sensíveis, organizados para ouvir Deus falar. Queridos, Deus não faz milagre na desordem, também Deus não vai falar, ou se Ele falar você não vai ouvir, e quando estiver essa loucura nas suas emoções. Então, organize as suas emoções. Eu falo sempre em aconselhamento. A galera tá cheia de problemas na alma, e eu sei que Jesus cura, Jesus liberta, mas quando eu tenho um problema na minha mente, não é o pastor que vai me ajudar a vencer isso apenas, mas é o médico que cuida da mente, o psicólogo, o terapeuta, psicanalista, não importa. Eu preciso procurar ajuda para ordenar os meus pensamentos, ordenar as minhas emoções, agora conseguir gerir as minhas emoções para então poder começar a ouvir e entender Deus falar. Organize as suas emoções. Segundo, excesso de informações. Nesse mundo, com tantas informações, o Augusto Cury ele fala no livro sobre ansiedade. Ansiedade, o grande mal do século. E ele fala assim, que uma criança de 8 anos hoje tem mais informações que o imperador de Roma. Você tem uma ideia da antiguidade. O que é isso? O nível e a intensidade e a quantidade de informações que o nosso cérebro recebe faz com que seja excessivo demais. E esse excesso de informações, esse excesso de coisas que nós consumimos durante um dia inteiro pode impedir que a gente consiga ouvir a voz de Deus. É muita coisa na nossa cabeça. Às vezes nós precisamos de uma limpeza. Não é nem de um backup, porque um backup ele guarda algumas coisas. Nós precisamos jogar fora mesmo. Jogar fora muitas coisas que não são úteis, que não são relevantes, que não são prioridades. Para quê? Para estar mais livre, mais leve, mais vazio dessas coisas que ocupam a nossa mente, para então conseguirmos ouvir a voz de Deus. Terceiro, pressa, ativismo, caos podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Na nossa correria, todo mundo está sempre com muita pressa. No ativismo, o trabalho demasiado só pelo trabalho, não pelo prazer, não pela satisfação, mas pelo trabalho. Tudo isso gera caos, pode impedir que a gente ouça a voz de Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas não ouve mais o Deus da obra. Por quê? Ativismo. Trabalha. Como ele falou para a igreja de Éfeso, na carta às igrejas da Ásia. Eu tenho visto o teu trabalho e a tua obra, mas eu tenho, porém, contra ti. Como que pode Jesus ter algo contra uma igreja que trabalha, que tem obra? Porque é possível trabalhar para Jesus. É possível trabalhar muito sem ouvir a voz dele. É possível. Quarto, perguntas demasiadas. Excesso de perguntas. Nós queremos entender tudo para então começar a querer ouvir
E muitas vezes nós não precisaremos perguntar, só precisaremos ouvir e obedecer. Então, nas minhas muitas perguntas, eu posso estar criando barreiras para ouvir a voz de Deus. Tem gente que pergunta tanto, que nunca deixa Deus falar, Deus responder. Ele nem espera ouvir uma resposta da pergunta que ele fez. Ele já está fazendo outra pergunta e outra pergunta, mas ele não se cala. Tem gente que trata a oração como um monólogo. Só ele fala, só ele pergunta, só ele questiona. Oração é um diálogo. Deus também fala. E 5, frequência confusa. Precisamos entender que o relacionamento com Deus é como uma frequência de rádio, de televisão. Se houver alguma coisa que pode trazer ruído para essa frequência, pode fazer com que fique confusa, porque já experimentou, com certeza, você está no seu carro ouvindo uma estação de rádio, e daqui a pouco uma outra estação, pirata muitas vezes, está tentando entrar naquela estação que você está ouvindo, e fica as duas ali ao mesmo tempo, sabe? O que é isso? Uma frequência confusa. Alguém tentando entrar na frequência que você estava sintonizado. Isso vai fazer com que você se confunda, e muitas vezes ache que é Deus falando, mas não é. É uma frequência confusa. Muitas vezes nós estamos ouvindo muita gente e essa sintonia com essas outras vozes podem prejudicar a nossa frequência com Deus, a sintonia com o Senhor. Então, cuidado com frequências que querem entrar na sua sintonia com o Senhor. E muitas vezes é frequência pirata. Precisamos criar ambiente de quietude e solitude para podermos ouvir a voz de Deus. Como nós lemos em Mateus capítulo 6, Jesus ensinando sobre oração, ele fala que a oração é entrar no quarto, fechar a porta. O que é isso? Criar um ambiente. Eu até no aconselhamento eu falo que, coloca um louvor, cria um ambiente, apaga a luz. Alguém pode falar, isso aí é misticismo, esoterismo. Tudo bem se você não concorda, mas oração é ambiente, sintonia. Isso te ajuda a calar as vozes exteriores, calar a sua voz interior, cria um ambiente de solitude, não é de solidão. Você não se sente sozinho, você está criando um ambiente para ele, onde ele vai se sentir confortável em falar e você vai estar apto para ouvir. Cria um ambiente em que Deus, ele vai falar com você e você vai conseguir ouvir, porque você não estará mais atenta a outra coisa, mas somente a voz dele. Em ambiente assim que nós criamos, o céu fica audível, conseguimos ouvir com clareza. Jesus não teria dado essa recomendação. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que está oculto, ele te recompensará. Oração não é somente falar, oração é estar com o pai. Jesus fala que o pai que vê, não é apenas o pai que ouve, mas o pai que vê o que está oculto. Por quê? Porque oração é ambiente. Oração é criar um ambiente para Deus não só falar, mas para Deus estar conosco. Para Deus estar no ambiente que nós queremos para Ele. E nesse ambiente de sensibilidade, o céu fica audível e conseguimos ouvir a Deus com clareza. Nesse ambiente não pode existir pressa, tem que existir prazer. Não pode existir correria, vontade de acabar logo, não. Tem que existir prazer de estar com Ele. E aí você vai conseguir ouvir e, sobretudo, entender a voz de Deus. Eu gosto muito de meditar na chamada do profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, porque o texto diz que a palavra de Deus era rara, não havia visão manifesta, e antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chama Samuel. E chama Samuel por diversas vezes. Samuel ouve a voz de Deus. Ele está no templo, ele está no santuário, ele está perto da presença da Arca da Aliança, mas ele não entendia, porque Deus nunca tinha se revelado a ele. O que ele faz? Ele vai até Eli, porque a única voz que ele conhece é a voz de Eli, é uma voz exterior, até que Eli percebe que é Deus falando com Samuel e diz para ele: Samuel, na próxima vez que você ouvir te chamar, você fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve, eis-me aqui. Depois que Samuel entende que é Deus falando, Deus não fala mais. O texto diz que Deus vem.
Versículo 10. Deus desce no ambiente. E Deus esteve ali com Samuel e chama Samuel. Olha só. Depois que Samuel entende através de Eli que aquela voz era a voz de Deus, Deus não só fala, Deus vem. Porque a partir do entendimento, a partir do momento que ele entende que aquela voz é a voz de Deus, agora é presença manifesta. Há um avanço no relacionamento, porque há um avanço na sintonia. A frequência não está com ruído, porque antes ele pensava que era a voz de Eli. Agora ele sabe que é a voz de Deus. Então não existe mais intermediários. Existe uma conexão direta com Deus. E quando existe a conexão direta, Deus vem. Deus desce para estar com Samuel, porque oração não é só falar, oração é estar com Deus, oração é estar com Ele. Então, quando eu entendo Deus falando, eu não só oro para ouvir, eu oro para estar com Ele. Eu oro para que Ele esteja comigo. Glória a Deus. Aleluia. Crie um ambiente de oração e Deus vai estar com você. Mais um ponto da nossa aula é que o controle da mente e a gestão das emoções também são importantíssimas para ouvir a voz de Deus. Não é o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2? Ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente. Então, primeiro, precisamos alinhar os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Os nossos pensamentos. Eu posso gerir os meus pensamentos? Posso. Talvez eu não consiga controlar alguns pensamentos que vêm na minha cabeça, mas eu consigo discipliná-los. Eu consigo impedir com que eles permaneçam. Gestão de mente. Segundo, ressignificar pensamentos. Limpar a mente e pensar o que a Bíblia diz ao meu respeito. Quem lê pouco a Bíblia, sabe pouco o que a Bíblia diz a seu respeito. Você vai ter dificuldade de repreender os maus pensamentos e colocar no lugar deles pensamentos bons. Pensamento bom não é confissão positiva. Pensamento bom é falar o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Falar o que Jesus disse ao nosso respeito. O que as cartas falam a respeito de nós cristãos, filhos de Deus. Então, quanto mais eu meditar nas Escrituras, mais argumentos eu vou ter para preencher os meus pensamentos com coisas que glorificam a Deus. Como Paulo escreveu também aos Colossenses. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima, que glorificam a Deus. Terceiro, repreender e retirar os pensamentos pessimistas, desanimadores, murmuradores. Tem gente que potencializa os pensamentos ruins. Ah, não vai dar certo, você fica meditando naquilo. Ao contrário de meditar nas Escrituras, o que é meditar nas Escrituras? Não é ler, é meditar. É ouvir algo da parte de Deus através da palavra e ficar meditando naquilo. É isso que a palavra diz ao meu respeito. É isso que a palavra, ruminando, esse trabalho de fermentar, de ruminar, de pensar o tempo todo, o dia inteiro. Tem gente que faz o contrário. Ele medita nas coisas ruins. Então a mente dele fica o tempo todo potencializando os pensamentos pessimistas. Isso é um problema. O desânimo. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu estou cansado. Eu estou cansada. E aí aquilo vai se tornar uma verdade na sua vida, porque você está alimentando constantemente aqueles pensamentos. Quem acumula pensamentos errados tem dificuldade de ouvir e entender o que é certo. Você vai tomar como verdade aquilo que você pensa de errado. Agora, se você fizer o contrário, você vai conseguir disciplinar os seus pensamentos e vai ser uma verdade para você. Não vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai falar comigo, eu vou ouvir a voz de Deus e quando Deus falar, você vai conseguir ouvir, porque não haverá ruídos nos seus pensamentos. Ok? Glória a Deus. Mais um passo da nossa aula de como ouvir a voz de Deus é a questão da obediência. Quando Deus te der uma direção, obedeça imediatamente, o mais rápido possível. Por quê? Porque a hesitação pode nos roubar o lugar de excelência que já estava nos preparado. Olha o que o J.B. Carvalho diz. Demorar para reagir ao comando que Deus ordenou pode diminuir o impacto da sua decisão.
E nesse inteirinho de você obedecer o que Deus falou, você pode dar lugar a outras vozes que vão te trazer confusão e vão fazer com que você postergue mais ainda a obediência para aquilo que Deus falou. Então, quando Deus falar algo com você, obedeça o mais rápido possível. Muitas decisões em obediência que tomamos não serão lógicas ou nem mesmo compreensíveis. O Bill Johnson ele diz assim: se você quer a paz que excede todo entendimento, você terá que abrir mão do seu direito de entender. Se você quer a paz que excede todo entendimento, você terá que abrir mão do direito de entender. Tem muitas coisas que nós teremos que obedecer sem entender. Chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu a geografia, Deus não mostrou a terra, Abraão não estava entendendo, Abraão só obedeceu. Não dá tempo de ser omisso, de pensar. Deus deu a ordem, obedece, para que não haja uma outra possibilidade. E para que o impacto da sua obediência seja instantâneo. Quanto mais demoramos para obedecer, menos impacto terá o nosso ato de obediência, a consequência dele. Ok? Então, se você conseguir ouvir a voz de Deus, pelo menos uma palavra que Deus liberar sobre a sua vida, você pode ter certeza que a sua vida pode mudar por completo se você obedecer a este comando. Então, eu falo sempre isso, principalmente quando estamos num ambiente cultico, de adoração, não perca a atenção no culto. Não perca a atenção da palavra. Não vai no banheiro na hora da palavra, porque uma palavra que foi liberada do altar pode mudar completamente a sua vida. E se você perder essa palavra, você terá perdido uma grande oportunidade de mudança. Então não perca a atenção, porque uma palavra pode mudar completamente a nossa vida. Uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Depois que você passa a entender com frequência a voz de Deus, né? Você passa a ouvir e a entender com frequência, depois que você segue todos esses passos aqui que a gente deu, você passa a ser agora usado como a voz de Deus. Agora Deus vai falar através de você para outras pessoas. Isso é o que Deus deseja. Então, para isso acontecer, nessa comunicação, o receptor tem que estar na mesma frequência do que o transmissor. Vem de Deus a mensagem, a voz. Nós somos os receptores. Precisamos estar na mesma frequência para conseguir ouvir sem ruídos externos a voz de Deus com clareza e conseguir compartilhar com o próximo aquilo que Deus transmitiu a nós. Se não estivermos alinhados com o Senhor, teremos muita dificuldade de ouvir a sua voz. Se não estivermos alinhados com o Senhor, teremos muita dificuldade de ouvir a sua voz. Precisamos desse alinhamento com o céu, ok? Para caminharmos para a conclusão dessa nossa aula, desse nosso vídeo de reflexão de como ouvir a voz de Deus, nós precisamos recapitular e colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui. Para isso eu te recomendo, assista novamente esse vídeo. Faça todas as anotações que você puder e comece a colocar em prática cada coisa que nós abordamos aqui. Tudo que você aprendeu. E eu tenho certeza que você vai passar a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Deus fala, queridos, Deus fala através de muitas coisas. É claro que principalmente através da palavra dele. Na meditação diária da palavra, Deus fala constantemente. Deus fala no conselho de um amigo piedoso. Deus fala na orientação de um pastor, no aconselhamento. Deus fala através do silêncio, na quietude da madrugada, do ambiente que nós criamos para Ele. Deus fala através do testemunho interior, porque o nosso coração também é um árbitro para as nossas decisões. Nós podemos decidir de acordo com aquilo que trouxe paz para o nosso coração. Deus fala através de profetas, Deus usa profetas para falar diretamente conosco. Deus fala através de visões, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de muitas coisas.
E eu acho que muito mais do que agora ter a certeza que Deus fala, porque eu sei que vocês sabem que Deus fala, e nós mostramos aqui biblicamente, Deus falando no sussurro, Deus falando no fogo, Deus falando pelo profeta, Deus falando pelo sacerdote, Deus fala. Agora, como que nós estamos sintonizados com o céu, para então podermos ouvir a voz de Deus? Essa é a grande questão. Nós estamos aptos para ouvir a voz de Deus? Como que está a sua frequência com o céu? Você tem criado um ambiente para ouvir Deus falar? Ou você quer que Deus fale no seu caos? Ou você quer que Deus fale na sua loucura? Ou você quer que Deus fale na desordem das suas emoções? Deus está falando. Inclusive, Ele está falando agora, nesse vídeo, e confrontando a mim, confrontando a você, para colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui, para então conseguirmos ouvir e entender a voz dEle. Amém? Glória a Deus, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha abençoado o teu coração. Que você agora creia que Deus fala, que você pode ouvir a voz dele com frequência, com clareza, que você esteja sintonizado com os céus, que você passe a criar ambiente de quietude, que você cale as vozes exteriores e interiores e dê lugar à voz de Deus. Nosso pastor, ele fala, nós somos ovelhas do seu aprisco, e nós ouvimos a voz dele e seguimos a sua direção. Amém? Por favor, considere se inscrever neste canal. Considere comentar no vídeo, comenta o que você achou dessa aula, o que você achou dessa reflexão, falou no teu coração, esclareceu alguma coisa para você, comenta por favor e coloque em prática, claro, tudo que você aprendeu aqui. Compartilha com alguém, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você quiser. Fazendo isso, você ajuda muito no engajamento do vídeo. O YouTube entende que esse vídeo, esse conteúdo é relevante, ele passa a entregar para mais pessoas e mais vidas serão abençoadas por este conteúdo. Então, me ajuda, que eu tenho certeza que Deus te abençoará abundantemente, ok? Fica ligado aqui nesse canal, aperta aí o sininho das notificações para que você seja notificado quando sempre tiver um vídeo novo aqui. Estamos aumentando a frequência de vídeos aqui no canal, né? Vamos tentar compartilhar cada dia mais, para que mais vidas possam ser abençoadas, que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Gente, muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz.